E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e vou fazer aqui com vocês a avaliação diagnóstica de entrada aí, caderno 1007, tá? Vou pedir para vocês, por gentileza, mano, se inscreve no canal que isso é muito importante, cara. Eu vejo aí o pessoal entra aí, assiste o vídeo e sai fora sem se inscrever, cara. Isso pô, me deixa muito triste aí. Então, mano, se inscreve, deixa o like, por favor, que isso aí incentiva a gente aqui e ajuda bastante o canal, certo? Vamos lá. O que temos aqui, ó? Primeira questão. A comissão técnica de uma equipe de ginástica rítmica fez um levantamento da altura das atletas que compõem essa equipe. As alturas apuradas dessas atletas foram 1,62, 1,57, não sei o que lá. Altura modal. A altura modal é a moda, tá? E moda é o que mais se repete numa série de dados. Aqui a altura que mais se repete, ó, é 1,62, ó. Apareceu uma vez aqui, outra vez aqui, outra vez aqui. Essa altura apareceu mais que as outras, tá? Por isso ela é a moda, é a altura modal, alternativa B. 2. Jorge é professor de geometria em uma escola da cidade e em uma de suas aulas propôs que seus alunos analisassem uma construção geométrica. Nessa construção ele considerou o segmento PQ com 12 centímetros da sua reta R, mediatriz desse segmento. Mediatriz divide o segmento ao meio, tá? Marcou o ponto M, indicando a intersecção do segmento PQ com a reta R. De maneira similar, Jorge considerou o segmento QR, medindo 36 centímetros, traçou a mediatriz desse segmento, marcou o ponto N, indicando a intersecção do segmento QR com a reta mediatriz. Observe a figura abaixo, um esboço das construções propostas por Jorge nessa aula. É um enunciado difícil para uma coisa simples, que é isso aqui. O cara traçou aqui uma reta dividindo esse segmento aqui ao meio e esse outro aqui também ao meio. O segmento inteiro aqui era 36, então metade é 18. O segmento inteiro aqui era 12, então metade é 6. Então nós temos 12 mais 6, 18 mais 6, 24 centímetros. É a soma dos segmentos aí, né, que ele está pedindo aqui. Ao final da construção, Jorge formou um triângulo com vértices nos pontos M, Q e N. Qual é a soma das medidas dos lados QN e MQ desse triângulo? Ó, QN e MQ. 24 centímetros, alternativa A. O índice de massa corporal de uma pessoa é calculado pela razão m dividido por h ao quadrado, em que m representa o valor da massa da pessoa em quilogramas e h representa a medida da altura da pessoa em metros. Joana tem 1,50 m de altura e massa corporal 54 kg. Qual é o índice de massa corporal de Joana em quilogramas por metro quadrado? Então nós temos aqui que fazer 54 dividido por 1,5 ao quadrado, ou seja, dá 2,25, certo? É isso mesmo? Acho que é. Agora vamos dividir aqui, ó, 54 por 2,25, vai dar quanto? Eu acho que vai dar 24, mas vamos fazer a conta aqui, ó. 54 dividido por 2,25, lembrando que aqui tem duas casas decimais, aqui não tem nenhuma, então temos que completar com zero aqui, ó. Aí esquece a vírgula. Aqui vai dar duas vezes, não é isso? 2 vezes 225 vai dar 450. Sobra quanto? Sobra 90. Não, sobra 90 não, sobra 9, né? Não. 450 para 540 sobra 90, isso mesmo, 90. Baixou o zero, 900. 900 por 225 vai dar exatamente 4 vezes, não sobra nada. 24 kg por metro quadrado. Para pintar janelas de uma galeria de arte, o pintor dispõe de tintas de 7 cores diferentes. O proprietário solicitou que uma das janelas fosse pintada com uma única, cada uma das janelas fosse pintada com uma única tinta, que as 4 primeiras janelas ficassem com cores diferentes e que a última janela fosse pintada com a mesma cor da primeira. Quantas combinações diferentes possíveis essa janela? Então ele tem quantas tintas aqui, ó? Tem 5 janelas e dispõe de 7 cores, tá? Então ele vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 janelas. Para pintar a primeira janela, posso usar qualquer uma das 7 cores. A segunda tem que ser uma cor diferente. A terceira, uma cor diferente. A quarta, uma cor diferente. Já a quinta tem que ser a mesma cor da primeira, ou seja, só tem uma opção. Princípio multiplicativo aqui, ó, fundamental da contagem, multiplica tudo. Nós chegamos ao valor de, eu acho que é 840, né? Mas vamos fazer essa conta aqui. 30 vezes 7 vai dar 210. 210 vezes 4
840. Alternativa B. Daniel está estudando as propriedades dos trapézios e deseja demonstrar que todo trapézio isósceles, ou seja, aquele que tem aqui, ó, as laterais com a mesma medida, possui diagonais congruentes. Para isso, ele desenhou o trapézio isósceles MNOP na figura abaixo. Como esse trapézio é isósceles, Daniel concluiu que os lados MP e NO são congruentes. MP e NO, sim, exatamente. O ângulo NOP e OPM são congruentes. MOP e OPM são congruentes. Então, esse ângulo aqui, ó, MOP. Aliás, NOP, né? Esse aqui e esse aqui são congruentes. Certo. Qual argumento permite que Daniel conclua sua demonstração provando que as diagonais MO e NP são congruentes? Então, ó, nós temos um caso de congruência de triângulos aqui, ó. Esses dois triângulos são semelhantes, tá? Então, o que acontece? Na verdade, não são semelhantes, são congruentes, né? São iguais, na verdade. Então, nós temos aqui um caso de lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. É o caso de congruência, certo? A alternativa aqui, ó, não são semelhantes, são congruentes, tá? Então, já vamos cancelar essa. Qual tipo de congruência? Lado, ângulo, lado. Portanto, MO e NP são congruentes. Alternativa C. Ricardo deseja comprar em uma loja virtual um calçado para seu sobrinho. Como não sabe o número de calçado do seu sobrinho, ele utilizou essa expressão aí, fornecida pelo site. Então, ó, P representa a medida do pé da pessoa em centímetros, tá? Então, ele vai pegar esse 20 aí e colocar ali no lugar do P, ó. Então, vai ficar 5 vezes 20, né? Com mais 28. Isso aí dividido por 4. Nós teremos, então, ó, 5 vezes 20 dá 100, 128 dividido por 4, que vai dar quanto? Exatamente 32, não é isso? 32 é o número do pé do menino aí. Milena fez um desenho em uma malha quadriculada que contém uma reta R para auxiliá-la. Tá aí a reta R e o desenho, a pipa. Parece uma pipa, né? Um girino. A seguir, Milena replicou esse desenho transladando 2 quadradinhos para a direita, tá? Então, ó, cada ponto da figura aqui, ó, foi 2 quadradinhos para a direita. Entendeu? Então, essas duas pontas aqui, ó, foi para cá, ó. Todos os pontos da figura deslocou 2 quadradinhos para a direita, tá? Além disso, ó, refletiu em relação à reta R, ou seja, o que estava em cima veio para baixo. Portanto, ó, a figura aí que representa vai estar bem do ladinho, ó, coladinho aqui, só aqui para baixo, ou seja, letra B, com o rabinho para baixo. Uma empresa produz cadernos escolares de 3 tamanhos diferentes. Além disso, esses cadernos podem ter 6 tipos de capas, 3 tipos de espiral. A combinação de tamanho com um tipo de capa e um tipo de espiral define um dos modelos do caderno entre os produzidos por essa empresa. Quantos modelos diferentes de cadernos essa empresa pode produzir? Princípio fundamental da contagem, ó. Vamos multiplicar as opções. 3 tamanhos, 6 tipos de capas, 3 tipos de espiral. Vai dar quanto? 3 vezes 6, 18. 3 vezes 18, 54. Alternativa D. 9. Em uma aula de geometria, a professora Paula fez uma sequência de etapas, demonstrar aos alunos as propriedades diagonais de um retângulo. Observe no quadro abaixo a sequência dessas etapas. Etapa 1, a professora desenhou aqui, ó, um retângulo e os segmentos MP e QN, tá? Depois separou os triângulos aí, ó. Então mostrou congruência tal, critério lado, ângulo, lado. Sim, porque esse ângulo aqui é o mesmo que esse, né? Mesma medida. Para concluir, a professora fez uma afirmação em relação às diagonais do retângulo. Com essas etapas, a professora demonstrou que em um retângulo as diagonais são o quê? Congruentes, né? Tem o mesmo tamanho. Observe a equação linear apresentada no quadro abaixo. Essa equação linear está graficamente representada em... Então, eu sempre gosto de trabalhar na forma reduzida aqui, ó, com y isolado, tá? Na equação. Então, deixo o y sozinho, passo as outras coisas para o segundo membro,
da equação. Dessa forma, eu tenho aqui claramente quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. O coeficiente linear é onde a reta corta o eixo y. Se o coeficiente angular, que é o que multiplica o x, é negativo, a reta é decrescente, tá? Então, ó, já não pode ser a B nem a D. Ficamos entre A e C, tá? Só que na A tá passando pelo 1 e tem que passar pelo 4. Então, só pode ser AC. Beatriz, a professora, elaborou uma atividade para os seus alunos, um papel formato retangular de 210 milímetros de largura. Beatriz pretende ampliar a largura, então, nova vai ser 420, tá? Então, aqui é o seguinte, problemas de ampliação, você tem que montar razões, tá? Para saber qual que é a proporção aí, tá? Então, vou montar a razão aqui entre as medidas do pequeno com a ampliada. Então, aqui, ó, tem 210 de largura por 297 de altura. O novo, o grande, vai ter 420 de largura, ó. 420 você está vendo que é o dobro, né? Se é o dobro, então aqui também vai ser o dobro. Portanto, a medida aqui da altura vai ser o dobro de 297. 2 vezes 297 vai dar exatamente 14, vai 1. 18, 19 vai 1. 4, 5. 594, alternativa aí. José é cliente de uma pizzaria e tem um cartão fidelidade que carimbado com OK, cada pizza comprada por ele. Para cada carimbo, o cliente tem R$2 de crédito aí, certo? O cartão aqui dele tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carimbos, ou seja, R$14 de crédito. Ele tem R$14 de crédito, certo? Resolveu comprar uma pizza de R$30. Para conseguir o desconto, entregou esse cartão aí, ó, com R$14 de desconto. Então ele vai pagar apenas o quê? R$16, né? Que é 30 menos os 14 que ele tem no cartãozinho. Uma indústria vende embalagens contendo 1,5 litros de fertilizante. Certo dia, essa indústria produziu 120 decímetros desse fertilizante. Quantas embalagens para venda foram preenchidas ao todo de fertilizante? Então, ó, você tem que saber que litros e decímetro cúbico são equivalentes, tá? Então, é 1 para 1. Portanto, você tem aqui simplesmente que pegar os 120 e dividir por 1,5. Lembrando que aqui tem uma casa decimal, coloca mais um zero aqui e cancela a vírgula. Essa vírgula já não tem mais. Então aqui vai ficar 15, não dá, vamos pegar os 120. 120 por 15 vai dar 4, né? Porque 4, deixa eu ver se é 4 mesmo. 120 a cada 30, 68, né? 8. 8 vezes 15 vai dar exatamente 120, né? Então, não sobra nada, baixou um zerinho aqui, põe um zerinho aqui. 80 embalagens aí, alternativa A. Observe a vista superior de um sólido geométrico convexo, representada na figura abaixo. Tá aí, ó, vista superior, tá vendo? Você tá vendo aqui essa partezinha, a base menor, ó, e você tá vendo a base maior. Lá embaixo, se fosse o contrário, não daria para ver a menor, porque a de cima tamparia, porque é um sólido, né? A não ser que fosse de vidro, né? Mas não tá falando isso aqui. O sólido geométrico que tem essa vista superior está representada em... Isso daqui, né? Ó. Tem a basezinha menor em cima e a base maior embaixo. Observe o radical apresentado no quadro abaixo. Qual é a potência equivalente a esse radical? Propriedade das potências. Potência de expoente fracionário, você pode escrever em forma de radical, colocando a base dentro do radical. Aqui vira o expoente e o n é o índice. Então aqui, ó, substituindo, nós temos a base, o numerador e o denominador. 18 oitavos elevado a 4 terços, alternativa C. Observe a operação apresentada no quadro abaixo. 872 menos 3.456. Qual é o resultado dessa operação? Então, lembrando que é o seguinte, ó. Você deve mais do que você tem, certo? Se você deve mais do que você tem, você vai ficar devendo, né? Então, vamos fazer a subtração aqui, ó. Vamos tirar o 872 do 3.456, tá? Então, essa é a minha dívida, estou pagando parte dessa dívida aí. Então, vai diminuir a dívida. 872, por isso que eu estou fazendo a subtração, tá? 6 menos 2 dá 4. 5 não dá para tirar 7, emprestou. Do 4 aqui ficou 3. 15 tira 7 vai ficar
15 tira 7 fica 8, certo? 3 não dá, emprestou. 13 tira 8 fica 5, baixou 2. Então, como aqui ó, é uma dívida, eu devo mais do que eu tenho para pagar. Então, no final da conta aqui ó, vai dar um número negativo, menos 2.584, alternativa D. Um livro será sorteado em uma turma com 21 estudantes. Então temos 21 estudantes, hein? Para isso, um número será escolhido aleatoriamente entre os números 1 a 21, que identificam os estudantes no diário escolar. A fração que representa a possibilidade de um estudante identificado por um número ímpar ser sorteado em relação ao total de possibilidades desse sorteio é... Então, ó, vamos identificar quem são os números ímpares, né? Então aqui vamos chamar de conjunto A. Os números ímpares são 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Então esses aqui são os números ímpares de 1. Aliás, tem o 21 ainda, né? E o 21. Esses são os números ímpares, tá? Quantos números nós temos aí, ó? Quantas possibilidades temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O número de elementos aqui nesse conjunto são 11. Bom, e no total, que eu chamo de espaço amostral, nós temos um total de 21, não é isso? Então são 21 números. Como que fica a probabilidade de ocorrer o número ímpar? Vai ficar assim, ó. 11, 21 avos. Alternativa B. Felipe tem uma coleção de figurinhas. 1/3 da quantidade dessas figurinhas são repetidas. 60 não são repetidas. Quantas figurinhas Felipe tem ao todo em sua coleção? Ó, 1/3 da quantidade dessas figurinhas são repetidas. E 60 não são repetidas. Bom, vejamos então. Nós temos 1/3 de X, que é a quantidade de figurinhas repetidas. 1/3 da quantidade dessas figurinhas são repetidas. E 60 não são repetidas. Quantas figurinhas Felipe tem ao todo? Pera aí. Não vou pôr X, coisa nenhuma. Então nós temos 1/3 é repetido, certo? Então quer dizer que foi dividido em quantas partes? 3 partes, tá? Então nós temos 1/3 mais 2/3, certo? Se eu tiro 1/3, que são as figurinhas repetidas, o que sobra é 2/3, tá? E quantas figurinhas não são repetidas? 60. Significa que 2/3 da nossa quantidade aqui é 60. Se 2/3 é 60, vamos fazer assim, ó. Acompanha comigo, hein? Tem outras formas de fazer, tá? Mas vou pensar dessa forma aqui, ó. 2/3 é 60. Então, 1 vai ser quanto? X. Certo? Então, nós temos aqui, ó, 2/3 de x é igual a 60. Você pode multiplicar em cruz aí. Ou você podia também montar, né? Montar logo de cara aqui a equação, ó. 2/3 da quantidade de figurinhas é igual a 60. Certo? 3 está dividindo, passa multiplicando. Nós temos que 2x é igual a 3 vezes 60, que dá 180. O x fica, o 2 divide 180, vai dar metade de 180, que é 90. Então, ó, ele tem ao todo 90 figurinhas. Alternativa A. Alex é proprietário de uma escolinha de esportes que tem um campo de futebol retangular de 30 metros de largura e 55 de comprimento. Ó. 30 por 55. Ele irá comprar grama sintética vendida a R$ 35,00 o metro quadrado para revestir completamente esse campo. Qual a quantia mínima que Alex irá gastar com grama sintética para revestir esse campo de futebol? Então, primeiro precisamos saber a área, né? A área aí em metros quadrados vai ser igual a 55 vezes 30. Então, metro vezes metro vai dar metro quadrado. Então, nós colocamos aqui, ó, o 0, né? 13. Baixou o 0, 3 vezes 5, 15. Vai o 1.
3 vezes 5, 15 com mais 1, 16. Então, 1.650 metros quadrados, tá? Bom, se o preço do metro quadrado é R$35, então vamos multiplicar, né? 1.650 vezes R$35. 0,25 vai o 2, 32 vai o 3, 8. Mais 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15 vai 1, 3 vezes 6, 18, com mais 1, 19 vai 1, 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Muito bem, 5, 7, 17 vai 1, R$57.750, alternativa D. Um time de futebol marcou 60 gols durante um campeonato e 2/3 desses gols foram marcados por um único artilheiro. Quantos gols esse artilheiro marcou nesse campeonato de futebol? Então, ó, um time marcou 60 gols e 2/3 desses gols foram marcados por um único artilheiro. Quantos gols esse artilheiro marcou nesse campeonato? Então, ele marcou 2/3 dos 60. Então, é 2/3 vezes 60. Aqui você pode fazer 60 dividido por 3 e multiplicar por 20. Ou você pode fazer 2 vezes 60 dividido por 3. Tanto faz a ordem. Vou fazer assim, ó. 2 vezes 60, 120. Dividido por 3. Vai dar 40. Ok? Você podia fazer também assim, ó. 60 dividido por 3 dá 20. Vezes 2, 40. Dá na mesma. Alternativa C. Jussara produz bombons recheados de 5 sabores: morango, maracujá, cereja, amendoim, coco, brigadeiro, crocante. Todos os mesmos formato e tamanho, que são produzidos com chocolate branco, preto e amargo. Certo dia, Jussara produziu com cada tipo de chocolate um bombom de cada recheio, todos com a mesma embalagem. Colocou todos eles em uma sacola para oferecer a seus clientes. Qual a probabilidade do primeiro bombom retirado aleatoriamente dessa sacola ser bombom de chocolate amargo com recheio de maracujá? Amargo com recheio de maracujá. Então é o seguinte, ó. Ela fez um bombom de cada sabor, certo? São quantos sabores? São, cadê? Morango, maracujá, cereja, amendoim, coco, brigadeiro e crocante. São 7. 7 vezes quantos tipos de chocolate? Cadê o chocolate? Branco, preto e amargo, vezes 3. 7 vezes 3 dá 21, tá? Então, o total de bombons que ela tem é 21. A probabilidade de sair um bombom chocolate amargo com recheio, sabendo que ela fez um de cada, tá? Então, é 1 em 21, essa probabilidade. 1/21avos, alternativa A. Pedro foi a uma lanchonete e pediu 4 pacotes de batata e 2 copos de refrigerante, pagando R$28 pela sua compra. Bruno foi a essa mesma lanchonete e pediu 3 pacotes de batata e 4 copos de refrigerante iguais aos de Pedro e pagou R$28,50. Qual é o preço do pacote de batata nessa lanchonete? Vamos chamar o pacote de batata de X, tá? Então nós temos 4 pacotes de batata com mais 2 refrigerantes, que eu vou chamar de Y, vai ser R$28. O outro comprou 3 pacotes de batata, que eu vou chamar de X, mais 3 refrigerantes, que eu vou chamar de Y, que é igual a R$28,50. Deixa eu arrumar esse 5 aqui, 28,50, beleza. Vou subtrair uma linha da outra, tá? Para ficar mais fácil, simplificando, ó. 4 menos 3 dá 1x. 2 menos 3 dá menos 1y, que é igual a 28 menos 28,50 dá menos 0,5. Isolando aqui essas letras aqui, ó, vou isolar o y. Então o y vai para o outro lado e o x fica aqui e o 5 vem também. Então vai usar 5 positivo. Beleza. Agora vamos substituir isso aí na equação ali, ó. Então nós temos 4x mais 2 vezes y. O y é x mais 0,5. Que coisa, hein? 0,5. Isso aí é igual a 28. Então nós temos 4x mais 2x mais 1, que é igual a 28. Certo? Aqui ficou 6x. 1 passa para o outro lado, fica negativo, então vai ficar 27. Então ficou x é igual a 27 dividido por 6, que dá quanto? 4,50. 4,50 é o valor do suco aí, alternativa B. Para fazer um canteiro de flores, Márcia cercou isso aí. Depois de preparar a terra,
plantou 10 mudas de flores em cada metro quadrado desse canteiro. Quantas mudas de flores Márcia plantou ao todo nesse canteiro? Então nós temos que saber, ó, o tamanho aqui do canteiro para saber quantas mudas cabe, né? Então vamos dividir aqui em duas partes, ó. Um quadradinho aqui, ó, que é 6, né? Vai dar 3 por 3 aqui vai dar 9. Aqui vai dar 3 vezes 6, que é 18. 9 mais 18 vai dar 27 metros quadrados, tá? Então ela tem 27 plantas aí, deixa eu ver. 10 mudas por metro quadrado. Então é 27 vezes 10, que é igual a 270 planta. Alternativa C. 24. Observe os números representados abaixo. Qual desses números é um número irracional? Então, irracional é um número que tem infinitas casas decimais e não periódico, tá? Isso aqui, número racional. Isso aqui é 3, né? Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Isso aqui é um número inteiro. O único que sobrou é o raiz de 2, alternativa D. Observe abaixo algumas relações entre conjuntos. Qual dessas relações representa uma função de x para y? Então, x é o domínio. Do x, ó, não pode ter o mesmo x com dois valores diferentes no y, tá? Aqui não pode sobrar ninguém no x também. Aqui não pode ter um só valor com um monte de imagens diferentes, não pode. Aqui não pode ter o mesmo x com dois valores de y diferentes, também não pode. Portanto, só sobra a 5 aí, ó, que é função, porque sai uma setinha, uma flecha de cada elemento do conjunto x aí. Prefeitura de cidade turística, então quer dizer o seguinte, vai fazer um cabo aí, ó, quer saber o tamanho do cabo, certo? Comprimento do cabo, teorema de Pitágoras. Triângulo retângulo, essa altura aqui, cuidado que você tem que tirar, descontar esses 600 metros. Descontando 600 metros de 1.400, vai sobrar exatamente 800 metros. Então aqui nós temos 800 metros nessa altura aqui. Esse cateto aqui é 1.500. Então você vai ter que calcular, ó, com esses números gigantes aí, a hipotenusa, né? Então vou chamar aqui de x, ó. Comprimento do cabo, x ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, então 800 ao quadrado com mais 1.500 ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a 800 ao quadrado, ó, 8 vezes 2 dá 64, com mais 4 zeros. Mais aqui, 15 ao quadrado dá 225, com mais 4 zeros. Somando tudo aí, você tem que x ao quadrado é igual a 2.250.000, com mais 640.000, dá quanto? Vai dar 2.890.000, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é isso aí, né? Ó, 4 zeros aqui. 2, 3, 4. 4 mais 5 dá 9. 6 mais 2 dá 8. Certo? E baixou o 2. É isso mesmo. Então vai dar 2.289.000. Então a gente vai pegar esses 289 aqui, ó, e ver quanto que é a raiz quadrada disso aí, que o resto é só pôr zero, né? Mais dois zerinhos. Então, 289, eu acho que é 13. Deixa eu ver se é 13 vezes 13, né? 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1, 3. Aqui, pá, aqui não, aqui é 169. Qual que é o outro? 17, né? Deixa eu ver se é 17. 17 vezes 17, que dá 49, vai o 4, 7 vai dar 11, mais 17, é isso mesmo. Então aqui é 17, tá? Com mais dois zerinhos, 1.700 metros. 1.700 metros, alternativa D. Beleza, mano? Se você gostou, se você aprendeu, se você foi ajudado por esse vídeo, me ajuda deixando o like e também se inscrevendo no canal. Tamo junto, é nóis. Falou. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.